Você já teve a sensação de que está fazendo de tudo certo na vida cristã, mas ainda assim sente que Deus está distante? Ou que, se errar mais uma vez, Ele pode te abandonar? Talvez você tenha aprendido a viver o Evangelho como se fosse um contrato de desempenho, e isso é exatamente a maior mentira já contada sobre a salvação. Hoje, com base em Gálatas 3, vamos confrontar esse erro perigoso. Paulo escreve a uma igreja que começou bem, mas estava sendo enganada. Estavam tentando terminar na carne o que começou no espírito. E muitos de nós estamos fazendo a mesma coisa. Você pode estar seguindo regras, se afastando de pecados visíveis, servindo, jejuando, orando, mas no fundo, achando que isso é o que mantém Deus do seu lado. E quando falha, o que sobra é culpa, medo, comparação com outros cristãos e às vezes uma sensação de que não nasceu para isso. Neste vídeo, vamos expor a mentira do falso evangelho das obras, entender por que só a fé em Cristo nos salva e sustenta e ver como sair desse ciclo de cobrança e frustração. Prepare-se, porque não foi por acaso que você chegou até aqui. Esta mensagem vai transformar a forma como você enxerga os seus relacionamentos e aumentar sua fé. Ouça com atenção essa breve exposição bíblica, porque nela já está a resposta que você precisa. E logo depois, vamos refletir juntos sobre como essa verdade transforma vidas hoje. Fique até o fim desse vídeo e veja que esta porção foi preparada por Deus para você. Capítulo 3 da carta escrita aos Gálatas. Ó Gálatas insensatos! Quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão, se é que na verdade foram em vão? Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque, se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só.
Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque, se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E, se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. A carta aos Gálatas foi escrita por Paulo a igrejas na região da Galácia, que estavam sendo influenciadas por mestres judaizantes, que pregavam que a fé em Cristo era importante, mas não suficiente. Era necessário guardar a lei de Moisés, incluindo a circuncisão, para ser aceito por Deus. Paulo rebate isso com força. Ele mostra que a lei nunca teve o papel de salvar. Ela veio para revelar o pecado, não como caminho para a justiça. Aqui ele argumenta com base em Abraão, no livro de Deuteronômio, no âmbito da maldição da lei e no papel de Cristo como Redentor. O texto apresenta uma teologia densa e poderosa. Quem confia nas obras da lei está debaixo de maldição, porque é impossível cumpri-la plenamente. Cristo, ao ser crucificado, se fez maldição em nosso lugar. Logo, a bênção prometida a Abraão chega a nós pela fé e não pela nossa religiosidade. É uma crítica direta ao legalismo e um alerta urgente para quem vive uma espiritualidade baseada em regras, medo ou comparação. O primeiro tema a tratar é a falsa espiritualidade da performance. Quantas vezes você já pensou, Deus está me abençoando porque fui fiel hoje? Ou, ao contrário, deu tudo errado porque não orei direito? Essa mentalidade é comum, mas profundamente enganosa. Esse é o evangelho da troca, da barganha emocional. A vida cristã vira uma planilha de débito e crédito com Deus. Paulo desmascara isso logo no início do capítulo. Ele pergunta, vocês começaram no espírito, agora vão terminar na carne? Isso é como dizer, você nasceu pela graça, mas acha que vai se manter por esforço próprio? Deus não está negociando com você. Ele quer um relacionamento baseado em fé e confiança, não em méritos. Essa falsa espiritualidade gera dois frutos podres. Orgulho espiritual. Quando dá certo, você acha que merece. Desespero existencial. Quando falha, acha que tudo está perdido. O verdadeiro evangelho liberta você dessa gangorra emocional. Um segundo tema que deve ser abordado é a maldição da lei que ainda vive em muitos corações. A Bíblia expõe: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Isso é forte, porque muitos acham que estão agradando a Deus com suas boas obras. Mas o texto é claro, se você quebra um só mandamento, está culpado de todos. Ou seja, se a salvação fosse pelas obras, todos estaríamos condenados. Muitos vivem como se a cruz não fosse suficiente. Se punem, se cobram, vivem num ciclo de autojustificação, como se precisassem completar o que Cristo fez. Essa é a mentira mais destrutiva sobre a salvação, a de que a graça precisa da sua ajuda. O terceiro tema revela que a promessa é pela fé, não pelo desempenho. Paulo resgata a figura de Abraão, o pai da fé. Ele diz, assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ou seja, não é a linhagem, nem o ritual, nem o mérito, é a fé. O mesmo se aplica hoje.
O que te torna filho de Deus é a fé no Filho de Deus. Aqui entra um ponto pastoral profundo. Você pode descansar. Você não precisa mais dar conta sozinho. Você não precisa mais fingir uma espiritualidade que não tem. Você pode crer de verdade que a obra já foi feita. O quarto e último tema é claro: estamos vivendo em graça, sem voltar à prisão. Como é viver no Evangelho verdadeiro? É andar com Deus, não para ser aceito, mas porque já foi aceito. É obedecer, não para conquistar amor, mas porque foi amado primeiro. É servir, não para aliviar a culpa, mas porque a culpa já foi removida. Isso transforma a forma como você lida com as falhas, com os outros, com o ministério, com a família. Liberta você da necessidade de se comparar, de se punir, de carregar pesos que Cristo já levou na cruz. E se hoje você percebe que estava preso numa fé cheia de regras e culpa, a boa notícia é: Jesus já cumpriu tudo por você, basta crer. A maior mentira já contada sobre a salvação é que ela depende de você. Mas hoje você viu que não depende. Depende exclusivamente da promessa feita por Deus a Abraão, cumprida em Cristo e recebida pela fé. O Evangelho não é uma escada que você sobe com esforço. É uma ponte que Cristo construiu para alcançar você onde você está. Se você vinha tentando pagar sua dívida com Deus, é hora de parar. Se você estava se escondendo atrás de uma vida religiosa vazia, é hora de tirar a máscara. Deixa a verdade do Evangelho te libertar. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Creia, viva, descanse. Deixe nos comentários: a verdade me libertou. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa dessa verdade hoje. Vamos crescer juntos na fé e no conhecimento da Palavra de Deus. Que a suficiência da Palavra continue transformando você, porções após porções. Deus te abençoe, a você que crê em seu nome e o busca. Não saia desse vídeo sem antes curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. São atitudes simples que ajudam demais a levar a Palavra de Deus a mais pessoas. São como ecos que levam a Palavra de Deus adiante, alcançando quem talvez esteja a um clique de encontrar razão para a sua vida em Jesus. Quando você interage, o algoritmo do YouTube entende que essa mensagem é relevante e faz com que ela chegue a muitos outros corações. Se esta porção falou com você, saiba que Deus ainda quer tratar mais áreas do seu coração. Não pare aqui. Continue essa jornada de transformação no próximo vídeo, com direção, clareza e profundidade, aqui no Porções The Way.